aleluia. Deus precisa ser educado, precisa ser ensinado. Você sabe que o grande vilão, digamos assim, né, do povo de Deus é a imaturidade. Quando você botou esse primeiro botão aqui no lugar errado, Imaturidade. chega lá embaixo, a camisa fica o quê? Descasada, não é verdade? Esse é um problema que toda criança enfrenta. Quem aqui, quando criança, nunca botou uma camisa errada, né? Hoje em dia não, hoje em dia já vou por aqui, já entendi, já, graças a Deus, né? Estou educado, não sou mais imaturo. E Paulo, quando fala à igreja dos Coríntios, no início, ele diz assim, ó, leite vos dei de beber, quando tive aí da primeira vez. Vocês eram crianças, aí quando ele volta, né? Já mais, com a sua carta, já mais ríspido, e dizendo, agora não dá mais para ser como criança, não posso ficar servindo um leitinho o tempo todo. E o povo de Deus vive com essa questão de dízimos e ofertas, com a sua vida financeira, vive o leitinho, o tempo todo, e discutindo se é lei, se é graça, se é 10%. Cuidado, porque teve um tempo aí que eu ouvi numa rádio, o camarada estava dizendo, olha, o dízimo aqui está com desconto, é 5%. Ele estava dando 50% de desconto no dízimo. Eu falei, isso é do diabo, não é possível, né? Não entendeu? Porque o dízimas, é uma regra estabelecida por Deus, orientação que inclusive passou para a agricultura na lei de Moisés, porque era lógico que se eles pegassem 10% de tudo que eles plantavam, as melhores sementes, as primícias, e semeassem, eles teriam uma colheita poderosa. Então 10% é um mínimo poderoso. Sabe, a pessoa discute até isso. Nem 10% quer dar, nem 10% quer dar. 10% é um valor tão possível de você semear, e é tão valoroso no reino de Deus, sabe? E a pessoa quer negociar. Se 10% fosse difícil, irmão, a gorjeta do garçom não era 10%. Porque quando você vai num restaurante, você gasta quanto gasta, você discute às vezes pela conta, mas dificilmente alguém discute pela gorjeta. Você fica acanhado de discutir a gorjeta, não é verdade? Pois tem gente que discute o dízimo. A pessoa não tem coragem de discutir a gorjeta e discute o dízimo. Olha, o que eu quero dizer para você, sabe, é que maturidade, você nunca mais vai abotoar sua camisa errada. Eu não abotou mais minha camisa errada. Duvido, que eu já sou. Agora, quando eu era criança, não foi uma vez nem duas, foram várias, não é verdade? Abotoava a camisa errada. O apóstolo Miguel Ângelo tem uma das frases mais célebres, ele diz assim, não existe uma forma errada de fazer a coisa certa. Deuteronômio capítulo 15, versículo 10, ensina como tem que ser feito, que só Paulo depois é que traz para nós. Porque na lei não era livremente, na lei era por obrigação, na lei era por opressão, tinha que fazer mesmo. E ai daqueles que não fizessem. Ele disse, livremente lhes darás. Então, Deus, é como eu digo, o Espírito da graça foi quem sempre norteou tudo. A visão correta sempre existiu. Você vê lá os 10 espias, né? Voltaram reclamando, mas 2, que foram Josué e Caleb, o Senhor disse assim, no meu servo Caleb havia outro espírito. Era o Espírito da graça. Então, o Espírito da graça sempre fez a coisa certa. Então, o conselho certo sempre teve na Bíblia, mesmo no tempo da lei. Ele diz, livremente lhe darás. Por que Salomão chegou e ofereceu 1000 holocaustos? Por que o salmista disse, além da prata, do ouro, ainda te damos? São pessoas que viam com os olhos da graça de Deus. Entendeu? E faziam algo mais. Então ele disse, livremente lhes darás. Deus sempre fez uma diferença na vida de quem seguiu a visão dele. E mesmo no tempo da lei, isso pontuava em algumas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, Josué, essas pessoas, elas tipificavam Cristo. Entende? Então, livremente lhes darás. E não seja maligno o teu coração quando lhes deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes.
Como fecha o Salmo 1 quando fala da oportunidade? Ele diz, bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer na lei do Senhor, plantado no ribeiro d'água, e não deve tempo dar sua frutura para não mostrar, e tudo o que fizer será bem sucedido. Eu falei correndo, eu botei rotação 88 para dar tempo, né? E ele termina no versículo 3. Por que ele termina no 3? Porque do 4 em diante não é para nós. O Salmo vai até o versículo 6. Mas do 4 em diante ele diz, o ímpio, contudo, não é assim. É como a palha que o vento dispersa. Você é palha? Não. Palha. Diga, para palha. Sai de mim, palha. Eu sou sábio. Eu sou justo. Eu estou do 1 ao 3. Então, do 1 ao 3, irmãos, é com sabedoria, é com maturidade, é crescendo, e diz que será bem sucedido. Por isso que eu tenho dito, você passa, quando você semeia da maneira certa, quando você semeia com a viés espiritual, não barganhando, não fazendo contas. Tem gente que às vezes vai dar seu dízimo, irmãos, eu que participo também nesse trabalho, nos cultos maiores, ajudando o nosso apóstolo, às vezes eu vejo pessoas fazem cálculo e colocam no cheque, tantos centavos. Não faça continhas com Deus, irmão. Arredonde para mais. Tenha coragem. Tenha coragem de dobrar a sua oferta. Tenha coragem de dizer, poxa, eu tenho mais para dar, eu vou dar mais. Eu não vou dar menos. Com Deus, o mais é mais. Não existe essa coisa de menos é mais, não, irmão. Quanto mais, mais. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, ele diz, olha, o que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia com fartura, colherá com abundância. 2 Coríntios capítulo 9, ele vai dizendo isso. Versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, irmãos, é com alegria, sabe? Não é por tristeza ou por necessidade, não é barganhando com Deus, é com alegria. Estou trazendo o meu cheque, a minha semente especial nessa manhã. O mundo veria dinheiro aqui. Eu vejo o princípio ativo da bênção de Deus, a prosperidade. Se você puder me acompanhar pela internet, semeie nesta manhã. Depois mande seu testemunho pelo meu e-mail, bispo.daniel@igrejacristovive.com.br. Ligue-se comigo, associe-se comigo no tocante ao dar e receber, conforme só a igreja dos Filipenses entendeu. E lá no versículo 19, Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Filipenses 4, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Eu tenho dito aqui, riqueza em glória, recursos limitados. Em Cristo Jesus, consumo orientado. Hoje, você sabe que nós temos aqui na terça-feira, na Escola de Capacitação, nós temos a prática de estudar os livros do nosso apóstolo. Temos feito isso há muitos anos, mas Deus tocou no meu coração para que neste primeiro culto, e não sei se vamos acabar talvez fazendo em mais, porque para você ter uma ideia, o que vamos tratar aqui nesse primeiro culto, ele é um resumaço e alguma coisa que está muito ligado talvez aos primeiros minutos do que o apóstolo disse na passagem do ano. Depois eu vou ainda meditar um pouco mais, eu já ouvi, tenho ouvido algumas vezes todo o culto, e vamos ver se vamos fazer alguma outra repercussão de aula. Mas hoje, quando eu falei com o nosso apóstolo, ele deu o amém na hora, disse, é sabedoria, amém, vamos fazer assim. Então hoje estamos abrindo, né, a nossa escola de capacitação, nesta primeira encontro, 2020 e a próxima década, estamos abrindo com este tema, repercutindo a palavra profética. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus. Sempre ao ministrar a palavra da tua graça, eu declaro a minha submissão ao trono da tua graça, ao manto que cobre este ministério, a visão que tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo para esta última reforma protestante. E repito, Senhor, que sou o que sou pela tua graça e que a minha suficiência vem de ti. Eis-me aqui, fala aos nossos corações,
para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Químio, querido profeta, homem fiel que acompanha nosso apóstolo. Nunca saiu para a direita nem para a esquerda, sempre aqui, né? Firme. É um amigo que a gente tem um carinho muito grande. Você realmente nos traz inspiração nesses teclados e é um homem talhado por Deus para estar onde está, onde Deus te colocou, viu? Glória a Deus. Amém. Meu muito obrigado a todos que estão aqui nesta terça-feira, mais uma vez, na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Eu estou aqui por sua causa, você sabe disso, né? E você também pela internet. Estou aqui por sua causa, desde que a sua causa seja o reino, viu? Então, se você tem como causa o reino, a minha causa também é o reino. Estamos todos de mãos dadas por esta causa. Eu estou aqui muito feliz, muito grato a Deus mais uma vez pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, de toda a família apostólica, pela confiança, pela credibilidade ao meu chamado, por abrirem o altar apostólico. Muito grato a Deus mesmo, que eles recebam de Deus a honra que eu não tenho condições de dar fisicamente, mas espiritualmente tenho. E eles me recebem como profeta sobre este altar. Eu profetizo bênçãos sem medida também sobre a vida dos nossos líderes, bem como na sua vida, você presencialmente, você pela internet, porque aqueles que me recebem como profeta também terão honra de um profeta sobre a sua vida. Assim foi com Jesus. Sabe que Jesus, na cidade que ele nasceu, não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas olhavam para ele e viam o filho do carpinteiro, ficavam questionando, mas aqueles que olharam Jesus e viram o Filho de Deus, esses foram abençoados. É assim que eu estou aqui nesta manhã, né, reproduzindo esta visão. Bem-haja a todos, em nome de Jesus. Repercutindo a palavra profética. Queria primeiro explicar a você que a palavra profética, então, a máxima, né, a palavra, todo o eixo das profecias e dos termos usados pelo nosso apóstolo, eles convergiram para esta frase: somos uma geração de conquistadores. Então, eu quero hoje entender com você por que a importância, Deus nos traz hoje, dia 14, 7 duplamente, 2 vezes 7, num momento especialíssimo para repercutir a palavra profética. Nós vamos explicar aqui o que é repercutir. Já nesse primeiro quadro, Joás, coloca aí para a gente, olha, somos uma geração de conquistadores. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,12, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No versículo 13, ele diz: a mim, irmãos, quanto a mim, você tem sempre que puxar para você, porque eu falei que tem portas que você precisa abrir. Então, Filipenses 3,13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. É que hoje o nosso eixo, eu tinha esquecido de colocar na minha colinha aqui, está muito dentro desse versículo 17, viu? Segurem, 17 não, 14, segure esse texto aí com a gente, por favor. Conquistar para o que também fui conquistado. O povo de Deus precisa saber que tipo de conquistadores somos nós. O povo de Deus precisa acreditar na palavra profética. Por isso que nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Repercutindo. O que é repercutir? Repercutir, causar impressão generalizada. Viu? Essa é a máxima, depois nós vamos falar um pouquinho mais disso, mas essa é a máxima da etimologia da palavra repercutir. Causar impressão generalizada. Se nada acontecer conosco neste ano, amados, acreditem,
ninguém vai acreditar no apóstolo Miguel Ângelo, ninguém vai acreditar no Ministério Cristo Vive, ninguém vai acreditar na Cristo Vive, ninguém vai acreditar que Cristo vive. Você está entendendo? Eu imagino hoje, nós temos um grande exemplo aqui, bem no meio, né? Que é a irmã Rosemary. Chegou aqui, o apóstolo Miguel Ângelo havia falado na rádio, na televisão, não sei onde ela assistiu, ela veio a esse convite, chegou na terça-feira, e ela encontrou a irmã Ana, que ela conhecia há muitos anos. E isso gerou nela o que é uma credibilidade ainda muito maior, porque é uma pessoa que repercute. O nosso ministério, isso é força. Então, se alguém chega, às vezes se gasta, o apóstolo Miguel Ângelo fala isso, às vezes se gasta milhares e milhares de reais, dólares, o que seja, para trazer uma pessoa. E às vezes no estacionamento a pessoa já dá de cara com alguém que está aí no nosso meio, mas está carnal, e tira. Às vezes uma pessoa sai daqui magoada porque alguém com rusga, alguém que não está preparado para estar no nosso meio, sabe que o diabo semeia isso toda hora, entende? E tira. E nós vamos fazer força para que isso cada vez diminua no nosso meio. Porque só quem repercute é que faz acontecer a impressão generalizada. Entenderam? Então, por isso nós estamos aqui repercutindo. Então, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu hoje, graças a Deus, a mim isso não traz nenhuma vaidade, só traz responsabilidade. Agora, em março, dia 20, vamos completar 8 anos na diretoria de missões. 8 anos. Estamos aqui, já perdi a conta, né? Talvez a Marli saiba melhor que eu, que ela também perdeu, né? Mas tem mais de uns 25 anos para lá, né? Na terça-feira, na escola de capacitação. E uma das primeiras questões que eu encontrei, num dos lugares aí que tinha tinha um líder que dizia que nos representava, foi exatamente um questionamento desse nível. Logo no início, uma pessoa que era líder, veio já estava ali numa situação, chamei para uma reunião com alguns líderes lá do corpo ministerial, e naquele momento essa pessoa nos questionou sobre uma palavra profética, porque o apóstolo Miguel Ângelo tinha usado Isaías. Então eu disse, meu amado, você está questionando uma palavra profética, tem certeza que você é Cristo vive? Tem certeza que você é um líder? Tem certeza que você ama o apóstolo Miguel Ângelo? Tem certeza que você é cortado pela graça de Deus? Desculpe, você está no lugar errado. Nessa reunião, olha só, eu estava começando só, há quase 8 anos, na liderança da diretoria de missões, e encontrava uma situação dessa, mas graças a Deus, o meu chamado não é de homens, é de Deus. Então, quem me capacita e quem move através da minha vida, se move através da minha vida, é Deus. Eu tive autoridade para dizer, desse momento em diante, nesta reunião, e se depender de mim neste altar, você não fala mais. E já coloquei para o lado. E falei, porque tudo que foi dito a Isaías era uma profecia que se cumpriu na vida de Cristo. Se você é Cristo vive, tudo é nosso. Então uma pessoa, Sandrinha, que às vezes está com a gente aqui há anos, anos e anos, às vezes questiona uma palavra profética. Você imagine o peso disso, por que nós temos essa responsabilidade, nós que cremos, nós que estamos juntos, nós que estamos conectados, nós que estamos ligados, imagine, deixa eu te lembrar, você que ainda vem segunda, quarta, sexta nos ensaios, quinta quando tem Chail, e vem numa terça-feira, meu irmão. E às vezes ainda se liga comigo numa reciclagem ministerial, tantos aqui presencialmente, tantos pela internet, imagine. Nós temos que dar os braços, nós temos que repercutir mesmo esta palavra profética, irmão. Você, quando o nosso apóstolo já começa na sua palavra, na mensagem do dia 31, explicando, dizendo, olha, nos 6 meses, desde os 6 meses, Deus já vinha trabalhando comigo, eu tive um sonho, foram 3 noites, quem lembra disso aqui? Foram 3 noites, ele sonhou 3 noites seguidas, com uma bandeira e uma espada. Isso não foi carne e sangue, amados. Isso foi o Espírito que revelou. Isso foi uma palavra para delinear, para demarcar, para deflagrar coisas tremendas
para um novo ciclo, um novo ano e uma nova década. Que confirmou, que entrelaçou, que lastreou, que deu bases fortes para tudo aquilo que vinha sendo trazido por Deus desde o início de 2019. 2019 foi um preparo para nós recebermos essa palavra. E acreditem, tem muita gente até questionando isso. Então nós temos que repercutir. Diga, eu vou repercutir. Então, como nasce uma palavra profética? Uma palavra profética nasce dessa forma. Deus fala ao profeta, há uma visão, há uma revelação, há um trabalho de Deus para que hoje muitas pessoas, e você vai ver, quando chegar mais do segundo semestre para lá, muitas outras igrejas já vão estar começando a falar. E tem gente que até diz, toma para si, sabia? Tem líderes por aí, que eu não vou ficar aí repetindo para não dar ibope, que eu sei, porque eu conheço mais os bastidores, que já pegaram livros do nosso apóstolo e trocaram a capa. Irmãos, na diretoria de missões, então, tem lugares aí que colocam placa, Cristo vive. Às vezes a pessoa diz, bispo, mas está lá Cristo vive. Bom, Cristo vive é um nome bíblico, nós não podemos ter domínio sobre esse nome. Agora, uma coisa é a pessoa dizer que é Cristo vive. Outra coisa é quando nós dizemos que a pessoa é Cristo vive. Desculpe, irmão. Isso não é soberbo, isso é segurança. Nós temos um chamado especialíssimo. Nós somos chamados para a última reforma protestante. E Deus deu a visão da bandeira e da espada. A espada, irmãos, inflamada, com fogo consumidor, fogo que queima, fogo que corta, fogo que destrói, mas também o fogo que purifica. O fogo que mostra o ouro, a prata e a pedra preciosa. Você está entendendo? A palavra profética nasceu. O apóstolo Miguel Ângelo, no final, ele ora e diz assim, eu passei o bastão. Ele começa a oração dele no final, você não assistiu ainda, depois assista, vale a pena, assista várias vezes. Ele diz no final, ele diz, Pai, eu entreguei o bastão, tu me dissestes, eu passei o bastão à igreja. Ou seja, ele entregou tudo para a igreja. Então a palavra profética nasceu. Agora vamos àquele outro quadro aí, vamos lá. Só que tem um detalhe, vocês estão vendo isso aí? Eu peguei com data vênia, meu amigo querido bispo José Carlos, peguei aí a imagem que estava lá, né? E fiz umas inclusões aí para nós meditarmos juntos aqui. Como uma imagem dessa fala, né, irmãos? Você está vendo? Está ali a palavra profética, muito baseada também nesses termos, e Levítico, fogo arderá continuamente. Eu pego a palavra continuamente, porque uma coisa é você viver alguma coisa, experimentar alguma coisa, outra coisa é você dar continuidade. Tem gente, no início, tudo é muito bom, no início, diz assim, no início tudo são flores, não tem esse ditado popular? Eu também sou carne, eu falei, meu Deus, olha lá como eu fico bobão, né? E Deus vai falando assim, você é você, meu filho. Se você mudar, você não vai ser você vai querer ser quem? Eu lá, e me filmando, filmando, mostrando, repercutindo. Estava ao vivo ali, mostrando, sabe? Que eu estava no melhor lugar dessa terra, e tal, e pegando, e estourando um negócio lá, nem sei o nome, joga confete, e as bolinhas, só que não é só aquilo é a minha parte festeira, a minha parte jovem, irmão, deixa eu te falar. Quem aqui que não gostaria de envelhecer? Envelhecer é um negócio chato, não é verdade? Pois eu tenho uma receita boa para você. Quem não quiser envelhecer, 8 horas da manhã, não vai correr, não vai caminhar, isso não foi feito para jovem, caminhar e correr. Jovem dorme até meio-dia, irmão, né? Jovem fica acordado até 2 da manhã e dorme até meio-dia. Depois, você pega aí um prato daqueles bem grande, enche bem de mocotó e tal, faz isso umas 3 vezes por semana. Você não vai viver mais uns 2 anos, os 2 anos você morre. Ninguém vai envelhecer aí. Gostou da receita? Gostaram? Não dou 2 anos para você, abotoar o paletó, meu irmão. Diz no popular. Bater as botas, Era assim, lá na roça, a gente falava assim, fulano de tal abotou o paletó e bateu as botas. É assim mesmo.
Você ficou bonito assim, não? Assim. Juntou, para com isso, bispo. É uma visão feia, né? Mas é isso mesmo. 2 aninhos. Então, irmão, isso é para você não envelhecer. Agora, você quer envelhecer sem deixar de ser jovem? Você não precisa envelhecer e ficar velho. Você pode envelhecer jovem. Faça e continue fazendo tudo que você sempre fez quando era jovem, com cautela, com prudência, mas não deixe de fazer. Se você tem preparo para fazer aquilo você tem uma memória que chama-se memória muscular, você tem memória corporal, agora está em alta esses estudos aí. Você tem memórias, os seus músculos, os seus nervos, o seu coração tem neurônios, irmãos. Você não sabia disso? Então você deve exercitar, volte às coisas boas têm que ser praticadas. Você está vivo, irmão. Você está respirando, bispo, praia, nunca mais. Vai, desculpe. Bispo, e o bispo Daniel agora? O bispo Daniel agora botando umas calças justinhas, meu irmão, parece até cantor sertanejo. Tal. No dia eu passei ali no corredor, teve uma irmã que olhou para mim e falou, jovem, amém, irmã. Tem gente que torce o nariz, amém, irmã. Jovem, mas eu senti uma crítica, sabe como é que é? Você estava com a calça bem justinha e tal, paletó. Comprei irmãos, eu estou comprando blusa agora P. Saibam de vocês que me dão um presente, agora é camisa P, acredita? No dia eu estava usando GG, irmão, estou usando P. É porque quando eu fiz 50 anos, eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou envelhecer jovem. Eu falei, se dá certo com a águia, vai dar certo comigo. Nós estamos num novo ciclo. Nós estamos na campanha, agora é uma campanha. Repercutir a palavra profética. Nós somos conquistadores. Pessoa idosa com mente de jovem, conquista tudo. Diz que Deus dá seiva e vigor, até na velhice, até na velhice. Então, você está entendendo? Continuamente. Essa palavra continuamente, a continuidade é que é difícil. Porque repercutir é continuar a percutir. É não ficar só no oba-oba, do estourar a bolinha. Está vendo aí na imagem? Essa imagem diz tudo. Não é magia, é profecia. O problema é que tem muita gente que se engana com isso. Pensa que é magia. Pensa que funciona com as lógicas humanas, com os julgamentos humanos, com as críticas humanas. Não, irmãos. É por fé. É por fé. O bastão foi passado, não é magia. Quem passou é habilitado para isso. São 40 anos de ministério. 40 anos de ministério, o apóstolo preparado por Deus para isso. Você está entendendo? Com visão para isso, há 40 anos isso acontece no nosso ministério. É uma coisa que é contínua. Então nós temos que entrar nesta visão da continuidade. Repetir as mesmas coisas. Quando Einstein falou, ele estava falando de repetir erros. Ele estava criticando quem continuava fazendo coisas erradas, achando que ia obter novos resultados, ou resultados certos. Agora, quem faz coisa certa, vai continuar fazendo a coisa certa, e a coisa certa hoje pode melhorar. É isso que eu quero dizer para você. Você ontem fazia a coisa certa de uma forma. Eu sei que há 20 anos eu já pregava a coisa certa, mas hoje eu prego melhor. Sabe por quê? Por causa da prática. Aliás, eu nem sou um pregador, acreditem. Eu não sou um pregador eloquente. Eu sou um professor da graça de Deus. E quando eu digo cuidado ao me julgar, porque não sou eu, como diz Paulo, mas a graça de Deus comigo. Eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu estou aqui com autoridade delegada. Isso é reconhecido por alguém que tem 40 anos de ministério, por um apóstolo e profeta sobre a minha vida. Então, você está entendendo a ligação? 40 anos de ministério, não é magia, é profecia, conquistas gloriosas, mas tem que arder o fogo continuamente. Essa que é, o fogo arderá continuamente.
O Senhor é a minha bandeira. Então, o nosso apóstolo, ele viu a bandeira e ele viu a espada com fogo, a palavra. São as seguranças desse ministério. E o Senhor como bandeira, né, do original hebraico, Jeová Nissi, Yahvé Nissi. Qual é a tua bandeira? O que é uma bandeira? O que significa o Senhor ser a nossa bandeira? Significa, irmãos, que quem olhar para você tem que ver a bandeira. E quem olhar para a bandeira tem que ver você. Você já viu como é? Às vezes você está viajando e tal, e você vê uma bandeira lá no monte, assim, já viu como é que fica lá a bandeira? Aí você já sabe onde você está. Tem muitos lugares, muitas cidades que são assim. Eles colocam lá uma bandeira no alto, você já sabe, opa, a cidade está ali. Não sei se alguém que já observou isso. Então, as marcas. Uma pessoa sobe, escala um monte, vai lá em cima, ela faz o quê? Ela finca a bandeira do seu país. Eu estive aqui. A bandeira te representa. E você representa a bandeira. Quem olhar para você tem que ver Deus. Quem buscar Deus tem que achar você. Ó. Entendeu, general? A gente que gosta de vida militar sabe muito bem dessas coisas de bandeira. E a palavra que é o fogo. A palavra que funciona. A palavra, irmãos, a palavra é a base de tudo. A palavra tem que estar muito clara na nossa vida. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os intentos e propósitos do coração. É a palavra que faz todo o trabalho. Você se submete à palavra, você recebe a palavra, você pratica a palavra. 2020 foi um dos momentos fortes também, logo no início que o nosso apóstolo fala sobre esta visão, né? 2020. Se você puxar os 2 zeros, você vê 400. Os profetas de Baal eram mais de 400 profetas no Monte Carmelo, foram todos destruídos. Israel ficou mais de 400 anos como escravo, foi liberto. Então tem toda uma conexão. O apóstolo fala da importância dos números bíblicos. E fala do número 4, fala, sabe, da carta, cita a carta de Ezequiel, os 4 ventos, quem assistiu, fala das 4 mães para os judeus, fala do Apocalipse, várias vezes ele se refere ao número 4, em passagens do Apocalipse, não é verdade? E ele fala de estabilidade e progresso. Percussão. A palavra percutir vem da palavra percussão na sua etimologia, tá? O que é percussão? Percussão, por exemplo, usa-se muito naquela caixa. Tem uma caixa hoje de percussão. Você, ó. Ó, vou parar de bater, ó. Quase rasguei a caixa aí, não conta para ninguém. Escutou? Escutaram depois que eu parei de bater? Esse é o poder da percussão. Então, a repercussão, repercussão, se você separar, repercussão, é repetir a percussão. É não parar de fazer esse barulho. Você imagine, se você vai batendo e você vai criando, né, um compasso, é a percussão que dá o compasso, a percussão que coloca no lugar. Tudo tem. Hoje, por exemplo, nós fizemos um louvor e a minha esposa disse, não adianta, se não tiver baterista, obrigado, Rafael querido, que está de férias e veio hoje. Falei, Rafael, vem, porque tem que ter um baterista, não que os outros não sejam uma bênção, viu, Rafael, mas é que você já está acostumado a ministrar esse louvor que nós queremos fazer hoje. Então, precisamos do Rafael, tem que ter alguém ali para marcar. A percussão, ela marca. E você vai marcar, você vai fazer uma impressão generalizada, você vai manter a marcação. A responsabilidade é sua. Você que está aqui, principalmente você que está pela internet, você que está ouvindo a repercussão da palavra profética.
Imagine a vantagem que você está tendo hoje. Isso demanda o quê? Trabalho. Dá trabalho. Sucesso antes do trabalho, somente no dicionário. Já viu? Porque no dicionário está lá em ordem alfabética. RS, sucesso. Depois vem o T, trabalho. Só lá. Dá trabalho. Você é parte de uma geração de conquistadores. O bastão já foi passado. A palavra profética vai acontecer. Mas só na vida daqueles que entenderem tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, conquistar significa inovar, evoluir, superar, avançar, derrubar, edificar, destruir e reconstruir. Significa sair da mediocridade. Medianas, as coisas, as pessoas que fazem tudo que o outro faz. Não é para fazer tudo que o outro faz, irmão. Deus quer você para você fazer o que você pode fazer nas mãos dele. Eu sou o Daniel, você é Sandra, você é Rosa, você é Madalena. A Madalena não veio. Você é Marli. Você está entendendo? Ah, não, eu não preciso ir não, porque a Marli vai. Não, irmão. Nós precisamos da Marli e precisamos do João. Não, você vai lá hoje, eu não vou não. Sabe que tem gente que faz isso com a igreja? Mas não, vai você hoje, eu não vou não. Depois você me conta. É você que Deus quer usar. Deus disse, o profeta falou, e nós precisamos repercutir. Isaías 43, 18 a 21. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, rios no ermo, animais do campo me glorificarão, chacais, filhosos, aventuras, porque porém água no deserto e rios no ermo. Tem água no deserto e tem rios no ermo. Só que a pessoa às vezes está no deserto e está no ermo, mas não está fazendo o que tem que fazer da parte de Deus. Não existe uma forma errada de fazer a coisa certa. Você não vai ter acesso ao que Deus quer se você não fizer o que Deus mandar. Entendeu? Então, ele diz, ao povo que tomei para mim, para quê? Esse povo que ia ter direito à água no deserto, não é isso? E rios no ermo, esse povo tinha um chamado, que somos nós hoje. A palavra foi cumprida em Cristo. Para esse povo era impossível, irmãos. Para aquele povo daqui, Isaías, ele estava profetizando alguma coisa que seria concretizada em Cristo, na cruz do Calvário, e que hoje, dia 14 de janeiro de 2020, nós estaríamos aqui para entender melhor esta palavra profética de sermos conquistadores. É gerar o louvor a Deus. Eu gosto muito de boné. Eu estava lá naquela, tem um camelódromo que chamam, né, lá na cidade, Uruguaiana, tem um comércio ali que vale a pena. Tem gente que viaja, vai longe, nunca foi na Uruguaiana, vai lá, aquelas ruas ali, né, Senhor dos Passos, Buenos Aires, Rosário, vai ali de vez em quando, é legal fazer umas compras. Cuidado que tem muito trambiqueiro, mas tem pessoa honesta lá. E eu me deparei com uma pessoa que Deus me mostrou na hora, que era honesta. Eu comprei um boné que por aí custa muito caro. Assim. Eu coloquei o boné, ficou bonito, aí coloquei o outro. Ele me deu um atendimento que parecia que eu estava dentro de um shopping. Um atendimento personalizado. Quando eu falei para ele que eu ia usar o boné que eu estava comprando, ele falou, não, mas espera aí, tirou a etiqueta que eu não tinha visto. Eu ia sair com a etiqueta pendurada. Ele estava cuidando de mim. Eu falei, olha só, não precisa troco. Ele falou, oh, glórias a Deus. Então, ele agradeceu a Deus. Ele louvou a Deus por causa da minha vida. Se eu me comportasse como um mísero, como era o meu passado, como eu era antigamente, como eu lidava com as coisas de uma maneira puramente material, e não estivesse ali todo o tempo sendo cerceado pela visão que Deus tem me dado, que eu tenho falado para vocês, ensinado para vocês, de não usar mais o que está no meu bolso como dinheiro, mas como semente. E foi uma bênção, saí dali, irmãos, maravilhado.
glorificando a Deus, ele glorificando a Deus de um lado, eu glorificando a Deus do outro. Você está entendendo? Povo para celebrar o meu louvor. Então dá trabalho, tem que sair da zona da mediocridade. Olha o que acontece, que eu gostaria que desse um close aqui, porque há alguma coisa muito especial aqui. Primeiro, que nós temos que evitar o nó. Isaías fala de coisas passadas e de coisas antigas. Ele diz que coisas passadas você não tem nem que lembrar, e as antigas você não pode considerar. Se eu desfizer esse nó aqui, conseguiu dar o close? Se eu desfizer esse nó, olha o que acontece. Primeiro que olha o trabalho que dá para desfazer um nó. Olha o tempo que demora para desfazer um nó. Vou conseguir, ó. Tá vendo? Estou desfazendo aqui o nó e tal. Desfiz o nó. Olha o que aconteceu. Tinha até um pouquinho d'água aqui, que eu usei água hoje para lavar, claro, né? Estava no quintal. Vocês viram a água pingando aqui? Não sei se conseguiu dar o close. É que ela rasgou onde estava o nó. Esse nó deixou marcas eternas nessa mangueira. Você precisa hoje chegar aqui e fazer isso, ó. Tira da tua vida. Tem coisas que você tem que tirar da tua vida. O apóstolo vem dizendo nesses cultos todos, com desdobramento da palavra profética, vem falando. Tem coisas que você tem que tirar da tua vida. Nosso Deus é santo. Você é santo. Eu estou aqui com arrepios espirituais. E aqui está o novo. Aqui está o perfeito. Ó. Aqui vai crescer sobremaneira. Aqui vai desenvolver. Aqui vai avançar. Aqui vai conquistar. O novo. O novo. O novo na mão de Deus. Assim seja. Assim disse o Espírito da Graça. Obrigado por esta terça-feira poderosa. Obrigado pela segurança que temos, Pai, de que contigo, Senhor, ainda que às vezes pareça que nós retrocedemos aos olhos humanos, muitas vezes a coisa é muito grande, mas está cheia de nós. Cheia de nós. Tanto os nós que a vida dá, como nós com acento, nós, é nós. Não tem Deus nenhum na coisa, é só nós. E nós estamos cortando, não nós, mas Tu em nossa vida, Senhor. Ainda que a coisa às vezes diminua, reduza, pareça que ficou pequeno, mas nas Tuas mãos, Pai, não há retrocesso. Nós não estamos retrocedendo. Nós estamos, às vezes, dando um passo atrás para tomar impulso. Nós estamos recuando, às vezes, em algumas situações, para refletir, para repercutir a Tua bênção, para ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento de crescimento que tivemos em Ti, Senhor. Ouvimos a Tua voz. E agora eu oro, Senhor, declarando a ação do Teu Espírito Santo, que produz o crescimento, a capacitação. Em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente. Na vida daqueles que são conquistadores, que fazem parte de uma geração de conquistadores, e que vão repercutir a vitória e fazer com que o Teu nome seja glorificado. Um povo que Tu separaste para Ti, e o povo santo,
Diga amém, amém e amém. Crescerei sobremaneira, transbordarei por todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, um novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Jurou o Senhor dos exércitos, como pensei se fará. Deus já garantiu que os sonhos antigos vai realizar. De agora em diante são coisas tão grandes que vão suceder. Eu creio que tudo é possível, ninguém poderá me deter. Viverei sobremaneira, todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, um novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Jurou o Senhor dos exércitos, como pensei se fará. Deus já garantiu que os sonhos antigos vai realizar. De agora em diante são coisas tão grandes que vão suceder. Eu creio que tudo é possível, ninguém poderá me deter. Crescerei sobremaneira, transbordarei por todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, um novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou.